Isto diz que, simplesmente, vou destacar em azul, isto diz que f é o quê? Contínua. A f é uma função contínua, porque ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Esses carinhas aqui, aonde ela não é contínua, não atrapalham a continuidade da f, não contradizem isso que eu escrevi. Por quê? Porque eles não estão no domínio. Nós dizemos que uma função é contínua quando ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Basta isso. Por definição, para uma função ser dita contínua, basta que ela seja contínua em todos os pontos do seu domínio. É o que ocorre com essa função aqui. Calma, já. Tá certo? Então, isto diz que a função f é contínua. Aí tem uma proposição aqui, essa eu não vou demonstrar, tá? Porque só vou listar. Se você estiver interessado na demonstração, veja as notas, tá? Veja. São várias proposições, mas eu vou colocar tudo numa só, para ganhar tempo. Que é o seguinte, sejam FG funções e P o número real. P o número real. Lambda o número real. E P o número real. E a demonstração disso, isso aqui funciona tanto se o ponto for ponto de acumulação da intersecção dos domínios, como se não for, e aí eu tenho que usar a definição por epsilon de delta, tá? Eu consigo de uma maneira ou outra provar, tanto de uma maneira como de outra, eu consigo provar isso aqui. Diz o seguinte, ó, se f e g são contínuas em P, então, primeiro, a soma das duas é contínua em P. Tá? O produto do escalar lambda por f, ou seja, uma constante vezes f, também é o quê? É contínua em P. O produto das duas também é contínua em P. O inverso multiplicativo das duas, o inverso multiplicativo da f também é contínua em P. Com uma ressalva aqui, viu? Com uma ressalva. A ressalva é sendo f de P diferente de zero. Tá bom? Isso aqui é fundamental na hipótese. Porque senão não está nem no domínio da f, da 1 sobre f, tá? Não está nem no domínio da 1 sobre f. Tá? E o quociente das duas é contínua em P. Aqui com uma ressalva. Qual é? Sendo G de P diferente de zero. Então, a soma de duas funções contínuas num ponto ainda é contínua nesse ponto, o produto. Quem tiver interesse na demonstração, veja as notas. Ok? E daí sai o seguinte. Mas antes, deixa eu... Você tá contando o tempo aí, tá, cara?
Passa aí, Gabriel. Aí tem o corolário disso. É o seguinte: sejam FG funções, lambda é um número real e A um subconjunto de R, como corolário. E é corolário desta proposição tem essa: se FG são contínuas em A, o que significa uma função ser contínua no conjunto A? Definição: ela é contínua em todos os números do conjunto A, tá? Então, se isso ocorre, aí você tem também a soma das duas é o quê? É contínua em A. O produto de lambda por F da consta também é o quê? É contínua em A. O produto das duas, que é o produto da constante por F, o produto das duas também é contínuo em A. O inverso multiplicativo da F também é o quê? É contínua em A, mas aqui com uma ressalva. Qual é a ressalva? Para 1 sobre F estar definida em A, eu preciso o quê? Sendo que F de X diferente de zero, qualquer que seja X pertencente a A, tá? Tem essa ressalva, tá? E aqui não é vírgula, é uma i, né? E F sobre G é o quê? Contínua em A, também tem uma ressalva. Qual é a ressalva? Sendo G de X diferente de zero, qualquer que seja o X, tá? Aí. E tem um outro corolário, que é esse aqui, e vocês vão ver uma sutileza aqui, ó. Tá? Antes, o corolário, e faltou até sejam FG funções. Se FG são contínuas, então F mais G sejam FG funções, sejam FG, sejam tá horrível, né? Sejam FG funções e lambda é um número real, tá? Para concluir. Vamos lá. Se
F e G são contínuas, são funções contínuas, tá? Então, F mais G, lambda vezes F, F vezes G, 1 sobre F e F sobre G são contínuos. E notem que aqui, olha como o conceito é interessante. Aqui não tem mais ressalva. Vou dar só uma prova aqui, ó. A prova parcial. Vou provar só essa daqui, que é F sobre G contínuo, e veja que não tem a ressalva que tem naquelas outras duas. Não, tá? Não aparece, é desnecessário. Admita as hipóteses. As hipóteses. Fazer só para uma, tá? Não vou fazer para tudo, não. Então, como é corolário? Corolário desta proposição aqui, ó. Ó. E aqui tem ressalva, ó. Aqui tem ressalva. Mas aqui não tem. Ó, daí fazer só para uma, só para essa daqui, ó. Daí, como eu provo que uma função é contínua? Provando que ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Então começa, ó. Daí, dado qualquer ponto P no domínio da F sobre G, tem-se, pela definição da F sobre G, se P está no domínio da F sobre G, P está no domínio da F, certo? P está no domínio da G, certo? Mas tem mais uma coisa, qual é? Para P estar no domínio da F sobre G. O quê? O que é diferente de zero? Não. Coloque aqui, qual é a outra condição? G, muito bem. G de P é diferente de zero. Então, se somente se P está no domínio do quociente, se somente se P está no domínio da F, P está no domínio da G. Logo, como a F e G são contínuas, a F e G são contínuas em cada ponto dos seus domínios. A F é contínua em cada ponto do seu domínio, a F é contínua em P. A F é contínua em cada ponto do seu... A G é contínua em cada ponto do seu domínio. A G é contínua em P. Tá? Em particular, logo, a F é contínua em P. Vou colocar assim. Logo, F e G são contínuas. F e G são contínuas em P. Mas veja bem, a F e a G são contínuas em P e G de P é diferente de zero. Qual é a conclusão? E assim, aí vem a proposição, ó. Olha a proposição, essa que deve ser demonstrada primeiro. Se F e G são contínuas em P e G de P é diferente de zero, a F sobre G é contínua em P. Então, a conclusão, a F sobre G é contínua em P. Entenderam que não tem ressalva? Porque o fato de P estar no domínio da F sobre G já garante que G de P é diferente de zero. Então, o que foi que eu demonstrei? Eu demonstrei, qual é a leitura que se faz disso? É que a F sobre G é contínua em cada ponto do seu domínio. Isto diz o quê? Isto diz que a função f sobre g, ela é o quê? Contínua. Porque ela é contínua em cada ponto do seu domínio. O raciocínio é análogo para todos os outros casos, tá?
É contínuo. Tanto F quanto G tem que ser diferente. Tanto F quanto G tem que ser diferente. Tanto o quê? Tanto F quanto G tem que ser diferente. Tanto F quanto G tem que ser diferente de zero? Não. Se P, quem é o domínio da F sobre G? Você tem que lembrar o domínio do quociente. Quem é o domínio do quociente? Quem é? É o conjunto formado por cada x real, tal que x pertence a quem? Domínio da F. X pertence a quem? Domínio da G. E o quê? E G de x seja o quê? Diferente de zero. Por quê? Porque a lei de formação da F sobre G é assim. Quem é F sobre G aplicado em x? Quem é? É F sobre x sobre G de x. Isso é definição. Isso, qualquer que seja x pertencente ao domínio de quem? Da F sobre G. Isso é definição. Então, o domínio é especificado antes. Aí, a lei de formação está o quê? Em concordância com o domínio. Eu só posso calcular f de x sobre g de x se x está no domínio da f, se x está no domínio da g e se g de x for diferente de zero. Então, a lei de formação consistente com o domínio. Não esqueça, tudo é questão de conceito, tá? Vocês querem fugir dos conceitos, aí fica difícil. Se você quer fugir de conceitos, aí fica difícil. Fica difícil a situação. Então, isto diz que a F é o quê? A F sobre G é contínua. Ou seja, pessoal, se você opera funções contínuas usando adição de funções, produto de função por escalar, produto de funções e quociente de funções, o que é que você vai obter? Vai obter uma função que é contínua. Tá certo? Se você obtém uma função a partir de funções contínuas, usando as 4 operações, que é adição, subtração de funções, só existe a adição, né? Adição, produto por escalar, produto de funções e quociente de funções, o resultado dá o quê? Uma função contínua. E quais são as funções que você usa para fazer isso até agora? Os exemplos. São as funções polinomiais. Mas as funções polinomiais são contínuas, porque o limite de uma função polinomial num ponto é o valor da função polinomial nesse ponto. E isso diz que cada função polinomial é contínua. Então você tem, ó, as funções polinomiais. Isso não é conclusão destas últimas proposições, não. Isso é coisa anterior, de limite. O limite de uma função polinomial no ponto é a função polinomial nesse ponto. Então, as funções polinomiais, e qualquer que seja o ponto do seu domínio, então as funções polinomiais, são o quê? São as funções polinomiais, elas são contínuas. Mas também, tá certo? As funções racionais são contínuas, porque o limite de uma função racional em qualquer ponto do seu domínio é o valor da função racional nesse ponto, visto na aula passada. Então, também as funções racionais elas são o quê? Contínuas. E tem mais uma função que é contínua, que foi dada na aula passada, uma proposição sobre ela sem a demonstração, mas eu disse, vá atrás da demonstração nas notas. Qual é? Dado n natural não nulo,
dado N natural não nulo, a função f dada por f de x igual a raiz enésima de x, e aí o seu domínio depende do n, tá? Se o n é par, o domínio é o conjunto dos números reais não nulos. Se o n é ímpar, é o conjunto dos números reais. Ela é contínua, pois foi demonstrado